Bem-Estar e Movimento. Apresentação: Márcio Atala. O Bem-Estar e Movimento dessa semana vai falar sobre longevidade. Mas não é simplesmente viver mais. A gente quer viver com mais saúde, com mais qualidade, com mais autonomia. Então o nosso papo hoje é como viver mais, mas viver melhor. Para a gente bater esse papo, claro, a gente conta com a presença de vocês, sempre nos mandando e-mail pelo bemestar@cbn.com.br, pelo Instagram, @cbnoficial ou @Márcio Atala. E para esse papo eu tenho duas convidadas. A primeira, a doutora Maísa Carala, médica especialista em geriatria pela Universidade Federal de São Paulo, mestre pela Universidade Federal de São Paulo, presidente da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia de São Paulo, entre outras credenciais, que se a gente fosse ficar falando aqui, o programa já ia acabar. Doutora Maísa, obrigado por ter aceito o convite. Márcio, eu que agradeço, muito obrigada, é sempre uma honra, viu, estar perto de vocês e com um assunto tão interessante. Que bom. E também, para enriquecer esse nosso papo, a gente tem uma tenista, a Vera Guedes, que tem 74 anos, que faz parte de um grupo de amigos, a maioria acima de 70 anos, e todos jogando tênis com regularidade. Eu sou fanático por tênis, espero chegar aos 70 jogando como você, Vera. Obrigado por estar com a gente. De nada, é um prazer. Ah, que bom. Então vamos começar esse papo. E eu quero fazer a primeira pergunta, Maísa. Hoje as pessoas estão vivendo mais. Então muito se fala da expectativa de vida. Claro, vamos excluir aí o período de pandemia que acabou afetando essa curva crescente no aumento da expectativa de vida. Mas eu tenho dois dados aqui que são interessantes. Um deles que saiu recentemente, mostrando que cerca de 10% da população brasileira, acima de 60 anos, já tem autonomia comprometida. E um outro estudo mostrando que, em média, um brasileiro tem 11 anos, os últimos 11 anos de vida, com alguma tarefa já sem autonomia no dia a dia. Como fazer para manter essa autonomia nesses anos que a medicina nos está dando condição de viver a mais? Márcio, é uma preocupação nossa, né? Esses seus dados realmente eles são verdadeiros frente ao que a gente vê. E o Brasil envelheceu muito rápido, inclusive a gente está na década do envelhecimento saudável, né, pela OMS. E a gente realmente não tem essa preocupação de como serão os últimos 20 anos. Né? A gente gostaria que essas doenças que aparecem hoje no Brasil aos 60 chegassem aqui aos 80 anos. E é bem isso, viu, Márcio? A gente tem visto um envelhecimento rápido, mas não necessariamente com qualidade de vida. Então, eu acho que para responder para você de uma forma prática, o que eu digo para todo mundo, meus filhos, um que tem 9 e uma que tem 6, eles já sabem disso. Assim, quanto mais cedo você falar disso, melhor. E quem deixar para pensar isso com 60, 70 anos, perdeu 60 ou 70 anos. Então, Márcio, eu acho que isso envolve, claro, né, o tema do teu programa, a alimentação, tal, mas também envolve muito o que a gente tem aqui um exemplo grande com uma tenista que Bárbara, mais de 70 anos, mas é realmente esse propósito, né, de ter essa programação e fazer valer os anos de vida para que a gente tenha essa poupança e realmente a gente consiga evoluir melhor. Tá. Eu vou voltar daqui a pouco, Maísa, te perguntando alguns pontos que a gente sempre fala para ter uma longevidade ativa e a gente vai discutindo cada um deles. Mas antes disso, eu queria saber da Vera. Vera, qual o seu segredo? Conta pra gente. O que você fez durante a vida inteira? Segredo eu não tenho. Tá ouvindo? Desde garota eu jogo tênis e faço muito esporte. Esquio, fazia windsurf. Então, eu acho que é isso. É a vida ao ar livre, o esporte, alimentação boa e talvez genética, não sei. Aí não sei. Mas o esporte é muito importante. Muito. Tá bom, vamos lá. Eu quero começar a puxar uns temas aqui e aí eu vou ouvir a Maísa e depois quero ouvir como que é a Vera nesse aspecto. Mas a primeira coisa, você falou aqui de propósito, sociabilização.
Isso realmente é importante? É importantíssimo, Márcio, o que a Vera disse agora aqui, né? Está provado, inclusive, que a atividade física é até mais importante do que a própria dieta, não é? E isso é interessante, porque às vezes você tem também os vínculos sociais, né? Grupos como os dela que fazem. Então, é importantíssimo. Você sabe que tem alguns estudiosos que colocam realmente essa sociabilização também com a atividade física na frente do controle dos outros fatores de risco. Então, muito importante. Vera, você falou que faz muita atividade física, você comentou agora que tem um grupo que joga tênis. Como que são esses seus vínculos sociais, né? Sejam eles com os amigos, sejam eles com a família. Sempre foram vínculos mais fortes? Sempre. Eu moro aqui no condomínio há muitos anos e nós fizemos esse grupo de tênis e até hoje jogamos. Somos 6 e jogamos 4 vezes por semana. Fora isso, há uns 20 anos atrás, aqui na Lagoa do Marapendi tinha um windsurf, que eu fazia windsurf também. E esqui com os amigos também, na neve. E os amigos são importantes, tanto social como os esportivos, eu acho, sem dúvida nenhuma. Somos quase uma família. Já somos, né? Monte de coroa que todo dia se telefona, vamos jogar, vamos jogar. Quer dizer, isso é muito bom, eleva a nossa autoestima, né? É bacana. Maísa, além desse componente social, dessa amizade, desses vínculos, por que o propósito hoje está ligado a uma maior expectativa de vida? Ter um propósito? Realmente porque você diminui, né, Márcio, a aposentadoria, por exemplo, né? Ela é um grande fator comprometedor da qualidade de vida. E quando você tem um propósito, é como se você tivesse 2 cachorrinhos, né, Márcio? O mais velho você pega um bem novinho, que aquele mais velho fica doente, você tem um outro para cuidar. E as pessoas, como elas não imaginavam viver tanto após os 60 anos, você imagina, né? Você se aposentava e você não tinha mais muito tempo para isso. E agora é isso, as pessoas que vêm aqui às vezes no consultório, eles falam, olha, mas eu aluguei uma sala aqui para eu passar o dia lá, para eu não ficar em casa, porque eu quero continuar tendo o meu propósito. Então, é muito mais o que você fazer ao você acordar, né? O Brasil, ele tem esse estigma, né? Nós temos esse ageísmo de deixar realmente essas pessoas nos aposentos. Porque não é legal, né? Às vezes não é gostoso você insistir porque a pessoa não ouve, porque a pessoa não vê, ou porque ela não entende mais. E quando essa pessoa tem um propósito de vida para ela, obviamente ela tem mais independência e mais autonomia. Ela começa a se sentir protagonista da vida dela. Que é isso que eu acho que é a grande necessidade para a gente continuar ativo. Tá. Há alguns anos, eu lembro que você me convidou para participar de um evento sobre longevidade, era um simpósio, se não me engano, de geriatria, e eu lembro que um dos palestrantes, vindo de fora, falou de uma relação direta entre manutenção de massa muscular e manutenção de cognição. Quando a gente fala de manter massa muscular, a gente não foge da atividade física, né? Você, para produzir massa muscular, você precisa de um estímulo físico. Rapidamente, quais são os benefícios que a atividade traz para a gente nessa fase de vida? Mais autonomia em relação à cognição, enfim. Quais são esses benefícios mais claros? Nossa, assim, são todos, né, Márcio? Isso é uma insistência que a gente tem, né? A gente fala assim, olha, mesmo você aos 80 anos, você recupera parte da tua massa muscular, você consegue mais independência, você fica mais ágil, mas sem dúvida nenhuma, já é comprovado, além dos fatores de risco, como hipertensão, diabetes, colesterol, enfim, obesidade, mas a memória, sim, a alteração de humor, viu, Márcio, é muito importante isso. Como a atividade física, ela tem realmente fundamento forte com as alterações de comportamento e de humor dos idosos. E é isso também, a sociabilização, não é, que eles têm, e sem dúvida nenhuma essa independência. Então, é importante a gente dizer que sempre é tempo, né, porque as pessoas às vezes têm essa ideia de que, poxa, mas eu não fiz nada até os 80, 70, será que eu vou começar agora? E a gente lembra daqueles idosos que às vezes sentam no sofá e não conseguem se levantar, não é? Como é difícil essa dependência e como isso é possível de reversão.
Vera, agora eu quero aproveitar esse gancho da Maísa e te fazer duas perguntas. Primeiro, em relação ao seu humor, já deu para perceber que você é uma pessoa super autoastral e eu quero saber como é essa questão sua do humor, do ânimo durante o dia. E a segunda coisa que eu queria saber é em relação à sua autonomia do dia a dia, né? Você costuma fazer, sei lá, compras, costuma fazer suas atividades sozinha, você dirige, você depende de alguém? Me fala um pouco da sua autonomia e do seu humor. Olha, a minha autonomia é total. Faço tudo, dirijo, faço tudo. Quando não jogo tênis, ando e também cuido da casa. Já trabalhei como decoradora. Agora não mais, só de graça. E tem um círculo de amizades grande também, muito antigo, que a gente não para também. Então, é isso, eu vivo a vida até o final. Tudo que eu posso, eu vivo plenamente. Agora, não esqueço também da espiritualidade. Também isso, para mim, é parte importantíssima. Toda semana assisto palestra, enfim, vou no meu centro espírita, sempre ajudo as pessoas, faço trabalho social. Então, isso também, para mim, talvez seja até a primeira coisa antes de qualquer coisa. E fora isso, eu tenho que te falar que os teus livros, há um tempo atrás, logo que você lançou, me ajudaram, também me deram força. Sempre me dão ânimo. Eu tenho aí guardado. Obrigado. E esse era um dos temas que eu ia tocar com a Maísa, que é a espiritualidade, né? Eu ia falar antes de alimentação, de sono, mas vamos pular para a espiritualidade logo que a Vera deu esse gancho para a gente. É realmente importante, tem aí uma ligação com uma melhoria de qualidade de vida, Maísa, a espiritualidade? Tem sim, viu, Márcio? Ela é muito ligada ao otimismo, né, de viver, né? Então tem esses pontos que são pontos focais do envelhecimento, né? Claro, a saúde, a economia, a família, não é? O teu vínculo, o teu suporte social. E a Vera falou muito bem, realmente a religiosidade, a espiritualidade, ela é muito importante porque inclusive te faz entender, não é? E de uma forma mais fácil você transportar tudo isso, que obviamente é uma fase longa e nunca necessariamente uma fase que vem sozinha, né? As dependências realmente aparecem em algum momento, mas só para falar aqui, Vera, eu sou geriatra, né? Como você sabe, mas você falando realmente, engraçado, essa tua fala agora remeteu realmente o que a gente lê nos livros, que é bem isso, né? Olha, eu faço tudo, eu quero fazer tudo. Parece realmente que você tem 25 anos a menos do que o Márcio disse aqui da tua idade. E é isso que é interessante, né? É a idade não a de batismo, mas a idade que realmente você transparece. É a alegria de viver, né? Gostar da vida, eu gosto muito, muito. Isso faz toda a diferença. Maísa, quando você começa a falar, vão vindo coisas na minha cabeça, não me deixa esquecer de falar também da importância da parte econômica nesse envelhecimento, tá? Mas eu quero partir para a alimentação. Hoje, se a gente for para diversos países do mundo, você vai encontrar alimentação muito distintas, muito distintas. Então, você pega as cidades onde as pessoas são mais longevas, você vê características bem diferentes. Mas, isso falando em termos de composição nutricional. Existe uma alimentação mais indicada ou vale o bom e velho equilíbrio, não só em quantidade, mas em qualidade? Olha, Márcio, vale o velho, né, equilíbrio. Na verdade, o Brasil ele é tão farto de um bom equilíbrio, não é? Nosso arroz, feijão, né, nossa carne, nossas saladas, as frutas todas que tem aqui. Realmente, eu acho que a gente dificulta um pouco quando a gente fala de alimentação, que também é bem do que você fala, né, Márcio? Uma hora está na moda, uma hora não está na moda. Isso realmente não cabe. E o que é interessante também, pegando nesse gancho da alimentação, essas pessoas têm 70, 80, 90 anos de vida, não é? Você não pode querer mudar a dieta ou alguns modismos para essas pessoas. E via de regra, viu, Márcio, esses idosos de hoje se alimentavam e se alimentam bem. O que acontece é uma fase intermediária, mas essas pessoas realmente têm noção do que realmente é saudável.
mas sem dúvida nenhuma é o básico, sem muitos modismos, e a gente vê realmente um grande aumento. Essas pessoas, por exemplo, elas não gostam necessariamente de lanches, elas jantam. É interessante essa característica. Agora, quando você envelhece, você então evolui com perda óssea, perda muscular, né, até alterações cognitivas, existem suplementos alimentares que realmente fazem a diferença. Porque essas pessoas elas não conseguem mais ingerir a quantidade de proteínas, etc., por diversas razões. E aí sim é interessante uma avaliação diferente, mas esse envelhecimento baseado numa boa alimentação, desde que a gente nasce, aliás, a gente começa a ficar velho aos 28 anos, né? Realmente alguma coisa que você tem que começar lá atrás e manter um hábito bom de vida. Você tocou num ponto interessante, né? Claro que uma pessoa com mais idade, que eventualmente vai ter alguma dificuldade de ingestão, uma suplementação, um ajuste sempre é necessário. Mas a gente começa a construir isso ao longo da vida, né? E é isso que eu queria perguntar para a Vera. Vera, como que foi essa sua alimentação durante a vida inteira? Foi essa alimentação com mais alimento de verdade, tipo arroz, feijão, carne, frango, como a Maísa falou, leite, saladas, verduras? Ou você foi uma pessoa que buscou dietas milagrosas, fez restrições, grandes restrições? Conta como que foi essa sua jornada na alimentação. Márcio, a minha alimentação sempre foi boa. Arroz, feijão. Meus avós eram portugueses, então a empregada fazia bacalhau, carne, frango. É uma alimentação de verdade. E eu acho que isso foi bom também. Frutas, legumes. E nunca fui de comer muito, mas sempre comi tudo. Hoje em dia todo mundo tem alergia ao leite, alergia a não sei o quê. Eu não tenho alergia a nada. Eu como de tudo um pouquinho. Não abuso em doce, essas coisas não abuso muito, porque até não amo de paixão. Mas como, quando eu tiver que comer um pouquinho, eu como. Mas foi alimentação de verdade. Eu acho que isso valeu muito. E nunca fiz dieta também, porque eu nunca fui gorda também. Nunca fui. Então, e sempre fiz esporte, desde garota. Então, isso ajudou. É isso. Eu acho o arroz e feijão uma maravilha. São dois. Eu também não vivo sem o arroz e feijão. Eu também. Ô, Maísa, ela falou uma coisa aqui interessante. Consumo regular de fibras. Imagino que isso esteja ligado a aumento aí de expectativa de vida e diminuição de certas doenças. Ela falou de quantidade, né? Então você vê que ela tem uma questão de quantidade interessante. E ela falou daquele velho equilíbrio quando a gente fala de gordura, de açúcar, de sal. Não precisa de grande engenharia na alimentação. É isso que a gente tem percebido, não é? As pessoas têm comido realmente em excesso. E, Márcio, sem dúvida nenhuma, né? É o sedentarismo. Eu acho que essa é a conta que não está fechando mais, né? É incrível, né? As pessoas, às vezes, não se darem conta disso. Às vezes você fica 10 minutos andando e 9 horas no relógio sentado, né? E é bem isso, mas eu acredito nisso, Márcio, mesmo porque a gente está num país que tem uma grande fartura e a gente não tem necessariamente, né, Márcio, com a imensa maioria dos idosos, aqui falando de idosos, pessoas realmente envolvidas com uma grande possibilidade econômica. Então é esse equilíbrio simples que a gente pode fazer, e a Vera disse muito bem, que ela come de tudo e pouco. Eu acho que as pessoas às vezes têm um excesso, né? E não, obviamente, se você puder evitar agora, como você disse, né, as fibras, o que a gente tem se preocupado muito, Márcio, é com as doenças oncológicas. E aí eu não estou te falando só de idosos, né? A prevalência de doenças, acima de tudo, gastrointestinais, dos jovens a partir dos 40 anos, tem sido alguma coisa inexplicável. E talvez esse inexplicável recaia justamente sobre a ausência das fibras ou esse tipo de alimentação que é da década de 90 a 2000 e que são os jovens que têm hoje 40 e poucos anos. É isso que a literatura está tentando nos mostrar. Mas fibra para o idoso, ela é muito importante para intestino, para controle de colesterol e etc. Interessante. Agora a gente tocou um pouco na alimentação, a gente falou de espiritualidade,
falou de propósito, do lado social, você tocou novamente na questão do sedentarismo. Isso realmente é um problema quando a gente vê que o Brasil é o país mais sedentário do mundo quando a gente faz o recorte dos adolescentes, né? Então o Brasil tem 83% dos adolescentes que não atingem o mínimo de movimento recomendado pela Organização Mundial da Saúde. E aí a gente projetando isso para frente, 2035 a gente vai ter uma população considerada idosa maior do que uma população considerada adolescente, né? E aí a gente cai em quem paga essa conta, individualmente e coletivamente. Como é a questão financeira do envelhecimento, Maísa? Realmente, esses novos idosos, que não é o pessoal dos anos dourados, não é? Eles terão um envelhecimento diferente, né? E agora a gente tem a síndrome da cabana, né? Que são essas pessoas que ficaram em casa, os jovens, os adolescentes, que isso é... Eu estava lendo ontem isso, um outro problema. Como será que vai ser o estresse desse envelhecimento dessas pessoas pós-pandemia? Obviamente, né? Principalmente das crianças escolares aí. Mas é difícil de pensar como é que essa conta vai fechar, porque a gente tendo, então, em 2039, como você disse, a inversão em relação a menos de 14 anos e mais de 60, 65 anos, e a gente tendo parado de nascer, realmente a gente não vai ter esse número de jovens para essa situação financeira, o que seremos nós, Márcio, eu e você. A gente estará numa fila de teatro em que só terá idoso, a gente não vai ter meia entrada. Você estará numa praça, não vai ter um carrinho de bebê. Eu não, olha, sinceramente, eu não sei a explicação de como será isso, porque isso significa, né, Márcio, como você bem disse agora, como é que eu vou fazer atividade? Então, numa cidade como São Paulo, eu não tenho acessibilidade, eu vou andar no prédio, né? Qual é a academia em que eu vou? Como que será o carro, o transporte, a medicação em casa, o número de cuidadores, que inclusive aumentou 540% em 10 anos. Como é que a gente vai fazer com esse grau de dependência que você começou essa entrevista dizendo, Maísa, mas a gente tem mais dependentes agora? Então, realmente é alguma coisa que a gente precisa ser célere, né? A impressão que tem é que a gente ainda não começou a falar disso, mas que a gente já foi atropelado por esse problema. Entendo um grande problema de saúde pública, Márcio. Eu entendo, eu sou da Unifesp, nós temos hoje já uma fila enorme para marcar, né? Eu digo mais de ano, para marcar a primeira consulta pela disciplina de geriatria, porque são poucos os serviços, porque precisamos de mais serviços, e isso ele realmente é uma crescente exponencial em que nos parece que a gente vai ter um futuro econômico, social, realmente com muita preocupação. Essa fase da vida, ela custa mais caro, Maísa? Ela custa muito mais caro. A sinistralidade dessa fase da vida é 4 vezes maior, não é? E é bem isso, né? A criança, a partir depois da puericultura, dos 14 anos aos 25, ela gasta muito pouco, por exemplo, de uma saúde suplementar. A criança pequena gasta um pouco na puericultura, o que não é muito, e depois o idoso gasta muito. Márcio, uma internação pós-Covid, não é? Eu dou um exemplo básico, ou pós-influenza, ou pós-pneumonia, essa pessoa fica no hospital, seguramente na UTI, a média de 15 dias. E quando ela sai dessa UTI, ela tem a necessidade de uma alimentação melhor, ela está com perda de músculo, ela está sarcopênica, ela precisa do fisioterapeuta, ela precisa do fonoaudiólogo, isso ela já não precisava. Então, é muito maior o gasto com saúde com idosos. Agora, se você tratar um câncer de intestino de uma forma preventiva, no estágio 1 ou 2, você gasta 5 vezes menos do que no estágio 3 ou 4. Então, Márcio, o que a gente está falando é que vale a prevenção. A gente precisa acordar para prevenir e monitorar esses pacientes daqui para frente. Ô Vera, você tem 74 anos, joga tênis, tem autonomia completa, provavelmente você tem ali uma saúde bem controladinha, com exames preventivos. Quando você pega pessoas que você conhece, da sua faixa de idade, que têm um estilo de vida diferente, que são sedentárias, que apresentam excesso de peso, enfim, que já não têm essa autonomia, como que é a vida dessas suas amigas? Já é muito comprometida? Olha, eu não tenho amigas assim. Eu conheço pessoas assim, mas amigas eu não tenho. Agora, eu sempre procuro... Peraí, antes eu discordo de você precisa ter grana para se exercitar. Eu acho que nem sempre. Você tem as ruas para andar,
você tem serviço de casa para fazer, não precisa usar o controle remoto. Eu acho que se mexer é importante. Então, eu acho que você não precisa ir numa academia, entendeu? Enche as garrafas de areia, faz musculação. Eu acho que tem muita coisa para fazer. Agora, as minhas amigas geralmente são iguais a mim. Todas ativas, umas com uma doença ou outra, coisa que eu não tenho, graças a Deus, não tenho nada. Mas as que não são minhas amigas, eu fico doente. Porque aí eu quero convencê-las a fazer exercício, a emagrecer, sabe? A falar da saúde. Até acho que eu sou um pouco crítica. Mas eu não aguento, porque eu não entendo as pessoas que ficam de sofá em sofá em sofá. Não é possível. Então, eu sou, às vezes, um pouco chata nisso. Sabe, conheci, é gordinha, eu digo, você é tão bonitinha, por que você não fecha um pouco a boca e tal? Vamos andar, fazer um exercício. E, às vezes, não sou bem aceita, não. Mas não aguento isso, não aguento. Não entendo como. Ainda mais a gente nesse país maravilhoso, o clima sempre bom, eu acho. Eu estou fora disso. Ô Maísa, a gente tem um exemplo aqui, que é a Vera, mas a gente tem um grande desafio, né? Você falou, eu não sei exatamente como vai ser o futuro para essas pessoas, como a gente vai pagar essa conta, como isso vai ser viável. Obviamente, a gente dependeria de uma política de saúde pública, porque quando a gente fala de um país como o Brasil, você tem uma população vulnerável e sem condições que precisa ter acesso a esse tipo enfim, ou de movimento, ou de informação, ou de uma alimentação. A gente tem uma população grande que precisa ser assistida, mas individualmente eu acho que a gente tem alguns caminhos aqui. A gente tem o papo é maravilhoso e passa muito rápido, mas a gente tem um último quadro nesse programa. 3 dicas para levar para casa. Que são 3 dicas, Maísa, que quem está nos ouvindo, e que tem 30, que tem 40, que tem 70 anos, enfim, não importa, mas que quer ter autonomia, que quer ter uma independência, viver esses anos a mais com muita qualidade. Que 3 dicas você daria para essa pessoa? A primeira grande dica é a prevenção. A prevenção sempre. As pessoas precisam entender que elas são humanos, né? Que isso é um organismo que deve ter essa manutenção para que ele envelheça sempre melhor. Acho que a segunda dica é, sem dúvida nenhuma, você se conhecer os seus hábitos de vida, para que você possa realmente sistematicamente pensar de como você possa melhorar, tanto no seu aspecto psicológico, social, físico, enfim. E o terceiro, sem dúvida, Márcio, é o propósito e a resiliência, que a gente vai muito de encontro com que a gente vê que hoje você não pode envelhecer. Então você precisa da plástica, você precisa de pessoas novas, você tem uma dificuldade enorme de ver as atrizes mais velhas, não é, se expondo na televisão, nos teatros, etc., que é esse preconceito com o envelhecimento. Então eu acho que a resiliência, o propósito de saber envelhecer é o terceiro grande ponto. Muito bem. Você tem 3 dicas para dar para os nossos ouvintes, Vera? Eu? Claro, olha, você chegou lá, eu só estou na teoria. Eu acho que o hoje depende, o amanhã depende do hoje. Eu acho que você tem que começar cedo a fazer realmente um esporte, se movimentar. E ser otimista, entendeu? Ser otimista, gostar da vida, ter amigos, isso eu acho que é por aí. A minha dica é essa, é ser feliz. Ô, Márcio, eu não tenho uma quarta dica. A quarta, eu queria ser amiga da Vera, para entrar nesse pool de pessoas que envelhecem assim e não tem nada. Eu não devo. Você entrar nessa. Olha, meu pai jogou tênis até 94 anos. Quer dizer, era um exemplo para mim, minha mãe também. Quer dizer, então, isso também não quer dizer nada, mas, enfim, eu vivo nesse ambiente muito esportivo, muito alegre, de família feliz,
Claro que ninguém é a família Doriana, não estou falando isso, não é sem problema, não. Mas, pelo menos, otimista. Não se lamentando o tempo todo, né? Pegando as coisas ruins, eu pego sempre as coisas boas. Ajudo as pessoas no que eu posso, e é por aí. É por aí. Tá bom. Eu vou, antes de terminar, eu quero perguntar para a Maísa se minha dica faz sentido ou não. Qual Porque a é? gente falou de vários aspectos aqui e me veio à mente um que eu esqueci. Boas noites de sono. Investir Também. em dormir bem ajuda nesse envelhecimento, Maísa? Ajuda muito, né? Hoje a gente sabe que isso é correlacionado com obesidade, principalmente obesidade central, né, dos homens, perda de memória, aumento do risco cardiovascular, principalmente pela apneia do sono, que obviamente não é só de pessoas mais pesadas, os obesos, e também não é só dos homens, que isso é uma crença popular, né? Mas sem dúvida nenhuma, Márcio, memória, humor, peso, concentração tem tudo a ver com sono bem dormido. Então, assim, vale muito a pena. E é interessante, viu, Márcio, as pessoas não se lembram mais disso, não é? Parece que a gente se acelerou tanto que elas não se lembram que elas têm que dormir bem, ou têm, né, as suas situações fisiológicas, ou tem que parar para almoçar. Não, eu tô almoçando, mas eu posso falar o celular. Então parece que a gente se esqueceu mesmo de que é ser saudável, mas o sono, sem dúvida nenhuma. Que bom. Bom, o Bem-Estar em Movimento de hoje fica por aqui. Se você gostou desse papo, compartilha com seus amigos, baixe agora mesmo e ouça o podcast que já está disponível em todas as plataformas de áudio e no aplicativo da CBN. A gente terminou, inclusive, falando de sono, tem lá também o programa de sono que a gente dá várias dicas. O programa de hoje teve a produção da Joana Cafuri, do Bruno Teixeira, a edição do Rafael Furugem e os trabalhos técnicos da Débora Gonçalves e do Juliano Fonseca. Bom fim de semana e abraço a todos. Bem-Estar e Movimento. Apresentação: Márcio Atala.